Obrigado, presidente, senhores vereadores presentes, público nas galerias e a todos os cidadãos que nos assistem pela TV Câmara. Importante a fala do vereador Pablo e também importante alguns esclarecimentos, né? Primeiro de tudo, esclarecer que a Prefeitura de Santa Maria vem estudando a Lei de Liberdade Econômica e este decreto que foi regulamentado, assinado na data de terça-feira, às 18 horas especificamente, e dizer que Santa Maria, a partir desse decreto, e o decreto vale a partir de terça mesmo, a assinatura do decreto, mais de 300 quinais, mais de 300 atividades, e eu não vou relacionar todas as atividades, que são muitas, ficam isentos de alvará de funcionamento na cidade de Santa Maria, tá? Isso, ponto. Está por vir mais, vereador Pablo, mais 400 quinais de uma regulamentação que posteriormente virá de Porto Alegre, que já está sendo estudado, inclusive já está sendo verificada para incluir essas atividades econômicas da nossa cidade, para também isenção de alvará, ou seja, ato público municipal. Então, a nossa cidade está muito avançada a partir de terça-feira em relação a isso. O cidadão poderá abrir sim o seu estabelecimento sem esse alvará de funcionamento, mas o que o decreto fala, que isso não exime os estabelecimentos a ter o alvará, nem o alvará, vereador Pablo, é o protocolo do alvará de bombeiros e o protocolo da vigilância sanitária e o protocolo do meio ambiente. Ou seja, esses quinais, essas atividades, mais de 300 e poderemos chegar até 700 no final do ano, somente, vereador Ademar, com os protocolos poderão funcionar na cidade de Santa Maria. Isso é um avanço extremo para a nossa cidade, para a Lei de Liberdade Econômica e para a economia da nossa cidade. Isso tem que ser esclarecido aqui para as pessoas. É óbvio que tem que continuar a cobrança, mas uma coisa nova que iniciou terça-feira, nós também temos que ter um prazo para que a Prefeitura se adapte a uma coisa nova, onde nunca na história da nossa cidade ocorreu isso, vereador Givago, vereador Getúlio, vereador Bolinha, vereador Rudes, vereador Werner, vereador Valdir, vereadora Roberta e vereador Pablo e vereador Tony. Nunca aconteceu isso na nossa cidade. Então, essas atividades, que eu não sei quantas atividades será, mas eu posso até chutar que serão mais de 2.000 atividades econômicas na nossa cidade, estabelecimentos comerciais, não terão a burocracia do seu alvará, vereador Pablo. Isso tem que ser falado aqui nessa tribuna. Isso é a verdade da Lei de Liberdade Econômica e do decreto da Lei de Liberdade Econômica. Essa é a verdade, vereador Givago. Essas pessoas não terão essa burocracia mais. Repito, não exime de ter os protocolos dos bombeiros, vigilância sanitária e meio ambiente, dependendo da sua atividade. Existem algumas atividades que são isentas da vigilância sanitária. Existem algumas atividades que são isentas do meio ambiente, mas nenhuma atividade é isenta, vereador Valdir Oliveira, vereador Werner Hempel, do alvará dos bombeiros. E Santa Maria não pode isentar isso. Não pode. Nós estamos sim pensando nos riscos baixos. A Lei de Liberdade Econômica, o decreto municipal é atividades de risco baixo. Risco médio, como falou o vereador Pablo, veremos mais para o futuro. Primeiro vamos verificar como é que vai ser, uma coisa nova, pessoal. Comunidade de Santa Maria, é uma coisa nova. Nós não podemos esquecer do que aconteceu na nossa cidade também. Nós temos que ter o equilíbrio. Em tudo na vida nós temos que ter o equilíbrio. Não trancar, mas também não liberar tanto. Na própria pandemia, nós temos que ter esse equilíbrio. Vereador Valdir, não podemos trancar, mas também não podemos liberar. Nós temos que ter o equilíbrio
em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa. E como esse decreto e como a Lei de Liberdade Econômica é uma coisa nova para nós, coisa nova para a Prefeitura, para os servidores que vão gerir isso, vereador Getúlio, como servidor o senhor sabe que isso não é fácil, todos terão que estudar a Lei de Liberdade Econômica, todos terão que estudar, vereador Pablo, os 300 quinais, atividades para fiscalizar, e quando tiver uma denúncia desses estabelecimentos, eles terão que ter os protocolos no seu estabelecimento. Princípio, vereador Pablo, da boa-fé, que tanto se falou nessa casa e tanto está no próprio decreto e na própria Lei de Liberdade Econômica. Hoje, vereador Pablo, eu tive uma conversa com o Beloyanes Orengo de Pietro Júnior, que é o secretário adjunto da Secretaria de Licenciamento da nossa cidade de Santa Maria. E ele me explicou isso que eu estou falando para a população de Santa Maria. Então, tivemos um passo muito grande. Eu fui e o vereador Pablo sabe disso, um dos que apoiou isso, porque entendo que atividades de risco baixo tem sim como a gente isentar o seu alvará. Não entendo muito em relação de questões de médio ou alto risco de complexidade. Vamos testar, vamos esperar os outros 400 quinais de atividades que estão vindo regulamentados do governo do estado, vamos pensar em outras atividades que são risco baixo também, que ficaram de fora, risco baixo da vigilância, risco baixo ambiental e risco baixo dos bombeiros. Vamos pensar nessas atividades também para isentar, para não ficar uma coisa desproporcional e também uma coisa injusta com a população, com a sociedade. Mas que nós estamos, sim, avançando muito na questão da desburocratização. Inclusive, temos a comissão aqui. O vereador Pablo é o vice-presidente, o vereador... Presidente? Relator? Eu sou o vice-presidente, o vereador Tobias é o presidente. Temos uma comissão formada aqui nesta casa para isso. E Santa Maria, em 7 meses, vereador Pablo, o senhor me desculpa, avançou muito em relação a isso. Muito. Em relação a outras cidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, até Santa Maria, está muito adiantado. Mas não esqueçamos, na nossa vida, nós temos que ter equilíbrio. Não podemos também esquecer do que aconteceu na nossa cidade. Vamos, sim, pensar no empreendedor, no emprego, na renda, geração de emprego e renda. Vamos pensar, sim, no empreendedor. Vamos pensar, sim, nas melhorias dos nossos empreendedores, do comércio local, mas também vamos pensar na nossa responsabilidade como vereadores, na nossa responsabilidade técnica, na nossa responsabilidade que temos que ter aqui na nossa cidade. Então, fiquei muito feliz com essa assinatura desse decreto. Sei que muitos estabelecimentos menores, vereador Rudes, vão ser ajudados, inclusive vários escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, até bares, restaurantes pequenos, bares pequenos ficarão isentos dessa questão do alvará. E como eu falei, são mais de 300 atividades, vereador Givaldo, e isso é um avanço para a nossa cidade, isso é um avanço para o futuro da nossa cidade, isso é um avanço que as pessoas venham aqui empreender na nossa cidade. Agora até mesmo tem uma reunião agora com um amigo nosso, falando disso, vereador Pablo, empreendedorismo, trazer indústria, empresas para a nossa cidade. E é para isso que nós viemos para essa casa, para ajudar nisso, e pode contar com esse colega vereador. Serei isso, presidente. Muito obrigado.